Graça e paz, meus amados irmãos. Como é de costume, nesta manhã fria de inverno, eu estou aqui para trazer uma palavra do Senhor Jeová à Igreja de Cristo aqui na terra. Amados, nesta manhã quero ler convosco uma palavra vinda do céu que se encontra no livro de Obadias. Obadias é o menor livro da Bíblia Sagrada. Contém apenas 21 versículos. Mas na palavra do Senhor não tem esse negócio de nem pequeno e nem de grande, não. Todos são iguais perante o Senhor. Nesses 21 versículos que Obadias escreveu, o Senhor faz a narrativa de uma profecia contra um país soberbo chamado Edom. Os filhos de Edom são da descendência de Esaú. Esaú, para quem não sabe, é o irmão gêmeo de Jacó, que se transformou em Israel. Ambos são netos de Abraão, filhos de Isaque e de Rebeca. Esaú nasceu pegando no calcanhar de Jacó, Israel depois, literalmente isto. O que significava já esse nascimento de Esaú pegando no pé de Jacó? Significava que a nação de Esaú, os filhos de Esaú, seriam soberbos e perseguiria a Israel. Mas como pode perseguir aquele que Deus protege? É em vão perseguir e lutar contra aquele que é ungido e guardado debaixo das mãos do Senhor Jeová. Paulo, quando recalcitou contra os aguilhões de Cristo, lá perseguindo a igreja a caminho de Damasco, o Senhor derrubou ele do cavalo e disse: Saulo, Saulo, coisa dura é recalcitar contra os meus aguilhões. Então, ai da nação que luta e que persegue a igreja. Ai da nação que luta e persegue o povo de Israel, o povo de Abraão, chamado de pai da fé. Mas vamos entrar aqui na palavra. Na epígrafe do texto aqui está escrito assim: os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Vou ler aqui alguns versículos no começo do livro de Obadias. Ele já é tão pequeno, né? E depois a gente vai ler o versículo 18 de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Amados, a nação de Esaú era uma nação muito pequena, era uma nação soberba entre os gentios. Nota-se que Israel era descendente de Abraão igual Esaú. A diferença que Jacó foi chamado para ser o povo de Deus e Esaú foi desprezado, porque Esaú tinha no seu coração a soberba, né? E Esaú não tinha a linhagem de Abraão, embora era neto de Abraão, mas tinha o seguimento de outros deuses. O Deus de Esaú
nunca foi o Deus de Israel. Esaú tornou-se feiticeiro. Esaú queimava sacrifício aos deuses dos cananeus, né? E Esaú então desviou seu coração. Israel obedecia à doutrina de Deus dada para Abraão, seu avô. Eis aí a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então eu noto aqui o que eu aprendo? Que Esaú foi uma nação chamada Edom, e essa nação seria extirpada da terra segundo a palavra do Senhor, porque está escrito aqui nesta palavra que eu li. Esaú, o povo de Edom, eles habitavam em rochas. O país deles era pequeno, mas eles moravam nas rochas, nas cavernas, e era alto essas cavernas, nas montanhas ali na terra de Edom. Mas aquele povo era guerreiro, eles eram experientes em guerra, eles tinham um poder belicoso muito grande, embora era uma nação pequena. E o Deus que eles adoravam não era o Deus de Israel, o Deus vivo, criador dos céus e da terra, mas o Deus que eles adoravam era o Deus de Baal, o Deus de Belzebu, o Deus morto e de segunda instância. Não era o Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jeová, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então levanta esse profeta pequeno, o menor das escrituras, e ele levanta, embora na escritura sagrada, não importa se você escreveu apenas 21 versículo, importa que é Deus que disse: escreva, Obadias, apenas a minha palavra, fala aí 21 versículo que eu vou te inspirar. Mas Obadias está no cânon santo, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus, Biblion, né? No grego. Então, queridos, o importante não é o tamanho da obra que você faz, o importante é que você faça esta obra na direção e pela ordenança de Deus. Se Deus falar para você, escreva tal, faça só tal aquilo, não queira fazer mais daquilo que Deus mandou. Mas vamos voltar a Edom, ao povo de Esaú. Edom era soberbo, Edom era um povo guerreiro, e Edom guerreava e zombava do povo de Israel sempre que Judá estava em guerra. Sempre que outra nação vencia a Israel, Edom zombava de Israel, zombava dos filhos de Deus. E ai daquele que zomba dos filhos de Deus, porque Israel e a igreja do Senhor Jesus é a menina dos olhos de Deus. E além do mais, Edom era carnal, Edom cuidava das feitiçarias, Edom era soberbo. E se tem algo que Deus trata com o homem ou com a nação, é quando essa nação é soberba. O tratamento vem. E na soberba, o homem ou a nação, eles tendem a extirpar Deus da sua vida, da sua relação social, dos seus relacionamentos familiares. É isso que acontece com a nação soberba. E Deus não se agrada disto, porque quando acontece isto, Deus extirpa essa nação, Deus extirpa essas tribos, esse povo. Então todos aqueles que endurecem a cerviz contra Deus, que confronta a tua glória, a tua santidade, Deus cobra como cobrou de Edom. Eu vou provar aqui na escritura que Deus extirpou. Hoje não existe mais o país de Edom. Hoje não. Quando Obadias pregou, há 2.600 anos atrás, aproximadamente, Edom foi extirpado. Então vamos ver: se colocares o teu ninho nas estrelas, falou o profeta a Edom. O que Deus está dizendo para o homem? Hoje a antropologia, os antropos, como diz no grego, que estuda o ser humano, eles tiram Deus de cena, querem tirar Deus de cena do universo e quer colocar o homem como ser regente do centro do universo.
Há uma corrente de homens perdidos e mulheres pecaminosas que quer tirar Deus da história. Quanta loucura! Querem tirar Deus dos livros, quer tirar Deus de todas a educação, quer tirar o conceito família tradicional que Deus criou. Esses homens são endemoniados e mulheres. Essa corrente é maligna, é do diabo, e essa corrente vai ser extirpada, porque Deus extirpou Edom, porque Edom tirou tudo que era de Deus da sociedade edomita e colocava o homem como centro ali do universo. E eu quero provar para vocês que esta nação pereceu, não existe mais Edom. As terras de Edom, os cananeus tomaram posse dela, outras nações tomaram posse, porque Edom era soberbo e Edom não queria servir ao Senhor Jeová. Cresce-se uma corrente no meio da antropologia que diz que o homem veio da evolução, que o homem não é um ser criado lá no Éden, conforme a Escritura narra, conforme está escrito no livro de Gênesis. E agora vem esta doutrina dos sodomitas que querem erradicar tudo que Deus implantou. A igreja não presta na língua dos antropólogos, porque a igreja traz conflito. Segundo os antropólogos, a maioria das guerras que existe é por causa do cristianismo. Ora, que balela, que conversa fiada! A igreja de Cristo nunca causou divisão na terra ou nunca semeou ódio. Nós pregamos o amor, que Deus ama o pecador, mas que Deus não ama o pecado, porque Deus é santo e o pecado confronta a santidade de Deus. Então eles torcem aquilo que nós pregamos. Eles querem que nós apoiemos os seus comportamentos pecaminosos que estão fedendo diante das narinas de Deus, porque eles querem quebrar as regras que Deus criou. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Está escrito na palavra do Senhor: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e terás uma família progressiva abençoada na presença do Senhor. Então as nações de hoje, a antropologia, a sociologia quer tirar Deus da história. Mas, queridos, na história, toda nação que prestou a isto, o fim deles foi ruim, foi péssimo. O fim dessas nações foram tragédias, foram erradicação, foram derrotas. Sodoma e Gomorra foi um sinal disto, também foi erradicado, foi eliminado por causa do seu pecado, que tudo eles era contra Deus. O que Deus falava sim, eles falavam não. Mudaram a glória de Deus em vergonha, e Deus não será envergonhado, porque todo o poder e toda a glória está nas tuas mãos. Ele tem nas mãos a batuta do reino deste globo terreno. Ele está sentado no globo e os homens para ele parecem gafanhoto, e ele está cuidando de tudo, e tudo está sobre o seu controle. E ai dos antropólogos, ai do sociólogo, ai deste povo que prega a extirpação de Deus do conceito aqui na terra. O dia desse povo será terrível, porque o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Edom caiu na mão do Deus vivo, foi julgado, subjulgado, e essa nação não existe mais. Extirpou da terra, não tem mais ninguém da genealogia dos edomitas, de Esaú. Todos pereceram porque foram soberbos, endureceram contra Deus. E ai daquele que confronta as ordenanças e a doutrina do Senhor Jeová. Quando eu digo ai, é ai mesmo. A cobrança vem, a espada do Senhor Jeová vem, porque Deus é amor, mas Deus também é juízo. E ai daquele que lutar contra o teu reino. Então está tendo uma corrente dos edomitas no dia de hoje, do povo de Esaú, da linhagem de Esaú. Estão pregando aí nas escolas, estão pregando aí na educação, que não pode ter mais família.
filho, pai e mãe, que isto ofende outro tipo de segmento na sociedade. Oxalá, onde se viu isto? Quer que hoje, agora, o rabo abalança o cachorro? Está errado, está errado. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e ninguém pode tirar esse mérito, esta glória que Deus deu para o homem, para a família tradicional que Deus criou para a sua glória. Então querem erradicar lá na escola. Estão pregando agora que a criança nasce neutra, não nasce nem homem nem mulher, depois a criança escolhe o que ele quer ser. Estão pregando aí então uma ideologia de gênero maligna, criada no inferno por Satanás, por Beelzebul, querendo tirar e dissipar as doutrinas do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jeová. Mas o sangue de Jesus tem poder. Estão criando lei nos congressos da Europa, nos congressos da América do Norte, aqui na América do Sul, na América Central, na Ásia, na África, em todo lugar do mundo. Estão criando leis para extirpar o Deus da história, o Jeová Criador, aquele que vive por excelência, aquele que tudo foi criado por ele e para ele, para a sua glória. Mas nós, os salvos, não vamos temer, ainda que percamos a nossa cabeça, mas vamos falar a verdade. Nos dias de hoje, pelo politicamente correto, muita gente tem medo ou vergonha de pregar o evangelho. Mas Paulo, escrevendo, guiado pelo Espírito Santo, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores. Estamos vivendo dias que os sociólogos, os antropólogos colocaram tanta minhoca na cabeça do povo, da população do mundo atual, que ser hoje cristão está sendo coisas de detrimento, de vergonha. Queridos, isto é uma obra do inimigo, querendo dizer que o certo é errado e que o errado está certo. Mas nós estamos aqui na terra como arauto para defender a palavra de Deus, dizer que Jesus é o Senhor, que Deus está no comando de tudo e que Jesus vai voltar para buscar a igreja do Senhor Jesus. Não importa se nós tenhamos processos por isto, quem sofre por a causa divina é uma boa causa. Pedro ficou muito feliz porque sofreu chibatadas, sofreu retaliação, porque pregava o nome de Jesus Cristo, a doutrina desse mestre que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Gostaria de dizer que não somos desculturados, não pregamos contra a ciência, contra a cultura, e nem tampouco somos negacionistas. Nós somos cidadão dessa terra, pagamos os nossos impostos, amamos nossos irmãos, independente de corrente que eles são, mas nós amamos os nossos irmãos, mas não os pecados que eles fazem. Os nossos semelhantes nós temos como irmão, mas nós não podemos apoiar aquilo que eles fazem, porque a Bíblia diz que o que eles fazem em oculto, até dizer, já é uma blasfêmia diante do Senhor. Voltemos a Edom. Edom subiu a sua soberba no coração. Edom disse: eu moro aqui perto das estrelas, a minha cidade, o meu país é dentro das rochas. Então Israel e qualquer nação que vier contra nós, nós derrotaremos no nosso nome e no nome dos nossos deuses, não no nome do Senhor Jeová. Então o Senhor Jeová preparou uma confederação ali, nas regiões ali, e foi contra Edom, e Edom foi extirpado naquela guerra. Não sobrou criança, não sobrou animais, foram espoliados, foram então levados seus despojos, e não sobrou uma criança, um bebê, para continuar a geração de Esaú. Ah, pregador, mas isto é maldade. Não é maldade, isto é juízo divino. Edom sabia quem era o Senhor Jeová. Foi mandado o atalaia ali, foi mandado o pregador ali: converta, ó nação
gentílica, torne para Deus, torne para o Deus de Israel. Mas Edom não quis. Edom quis confrontar Deus e foi extirpado da terra, e aqueles homens morreram e foram para o inferno, e zerou a nação de Edom, zerou o povo de Esaú, porque assim o Senhor Jeová falou. Quantos aos homens de hoje que não querem obedecer a doutrina de Deus, que quer pregar a antropologia, colocar o homem como centro do universo, colocar o humanismo acima da glória de Deus. Ai desses homens, ai dessas nações, ai do povo desta geração, ai das tribos da terra que assim o faz, porque o juízo virá, porque Deus é amor, mas Deus é juízo também. Está escrito no Salmo 33, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo cujo Deus é o Senhor. Oh, que glória! Que o Brasil seja do Senhor Jesus, que o nosso Brasil, que a América do Sul, América do Norte, que a América Central, todos sejam do Senhor Jesus, que a Ásia seja de Jesus, que a Europa seja de Jesus, né? Que todos seja de Jesus. Tudo está para todas as nações que possa vir a adorar e a glorificar o nome do Senhor Jesus, para que vivamos em fé até o dia do arrebatamento da igreja. Gostaria então de ler o último versículo para fechar esta mensagem. O 18 de Obadias: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse, porque o Senhor falou. Assim diz o Senhor nesse versículo 18 de Obadias: a casa de José, a casa de Jacó é fogo. A igreja do Senhor Jesus é fogo. Qual fogo? Fogo do Espírito Santo, fogo que simboliza a vida, o fogo da vida eterna, que brota dentro do Espírito Santo e entra no coração da igreja, e nós vivemos em comunhão com Cristo e estamos esperando o arrebatamento da igreja. Por isso esta igreja sofre nesse sufoco de hoje. São dias de aperto, são dias de dores, são dias difíceis, o que se aproxima da volta de Cristo, dias de perseguição, dias de leis malignas lá no Congresso Nacional em Brasília, dias de doutrinas anticristo, de doutrina antimoral, de doutrinas diabólicas, dias terríveis. Querem tirar Deus da história, quer que o homem seja o centro da história, conforme prega a antropologia, querem extirpar o Cristo da vida das crianças. Quer dizer que as crianças nascem neutra e depois escolhem o sexo que quer ter. O sangue de Jesus tem poder. O homem foi criado macho e fêmea conforme Cristo criou. Ninguém nasce no corpo errado. Deus faz tudo certo. Deus nunca errou. Quem está falando isto é Baal, é Belzebu, mas o sangue de Jesus que nos cubra. Vamos viver em comunhão, porque Jesus está voltando. O povo de Esaú, o povo soberba, que construiu seu ninho nas estrelas, o orgulho e a soberba tomou conta do homem. Esses sodomitas, esses filhos das trevas, não querem nada com o nosso Cristo. Prega contra a nossa igreja, prega contra a nossa doutrina. Mas Cristo na cruz do Calvário, quando fundou a igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Olhemos para Cristo, como está escrito em Hebreus: é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aguardemos a volta de Cristo. Jesus está voltando. O pecado se alastrou, mas Jesus vai voltar para arrebatar a tua igreja, e nós vamos morar no céu. E assim, para finalizar, como fica aquela marca minha
registrada: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Assim que Deus em Cristo vos abençoe. Converta-se a Cristo, largue a doutrina dos sodomitas, não faça como Esaú, não seja extirpado, destruído, mas creia em Jesus, aceite Ele como teu Salvador e novamente: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.